Bom, vamos lá. Especialistas em psicologia comportamental concordam que é da natureza humana obedecer ordens, não importa o quão más elas possam parecer. O Dr. Stanley Milgram, procurando entender por que tantos alemães seguiram as ordens durante o Holocausto, esse psicólogo decidiu publicar um anúncio em 1960 e 61, convidando moradores de New Haven e Connecticut a participar do que lhes havia sido dito. Era um estudo da relação entre punição e aprendizado. Então, um homem de jaleco branco apresentava os participantes a um aluno e dizia-lhes para dar choque nesse aluno cada vez que ele cometesse um erro. E quando isso acontecia, a voltagem aumentava. Na realidade, essa máquina era um adereço e o aluno era um ator que só fingia estar sofrendo. No entanto, quase 2/3 dos participantes deram o que acreditavam ser choques paralisantes a uma vítima que protestava lamentavelmente, simplesmente porque uma figura de autoridade, o homem de jaleco branco, os havia ordenado a fazê-lo. Foi concluído que, com uma regularidade entorpecedora, pessoas boas eram vistas se curvando sob as exigências da autoridade e realizando ações insensíveis e severas. O Dr. Thomas Blass disse que se você aceita a autoridade de uma outra pessoa, você se torna uma pessoa diferente. Você está preocupado com quão bem você segue suas ordens e não se está certo ou errado. E eu acho que a gente precisa analisar um pouco a estrutura do próprio McDonald's em si. Os funcionários do McDonald's são treinados para ajudar e obedecer. Em que posso ajudar? A característica mais valorizada em trabalhadores de fast food é a obediência. O processo da linha de montagem tenta deliberadamente tirar qualquer pensamento ou critério dos trabalhadores. Eles são apenas apêndices de máquinas. Então, esses restaurantes de serviço rápido também podem ser vulneráveis porque os gerentes são treinados para cooperar com a aplicação da lei, ou seja, com a polícia, bombeiros, etc. Então eu acho que eles são muito crédulos, não estúpidos. E a empresa falhou em treiná-los no processo de escalação, isso é claro aqui. Desde sempre, locais de varejo são muito suscetíveis a golpes. E o processo de McDonaldização, ele tem um impacto muito profundo em quem está nesse sistema dia a dia, operando ali como se fosse uma máquina, repetindo o mesmo processo dia após dia, após dia, após dia. Não há novidade. Quando você entra no McDonald's, você é treinado para fazer exatamente aquilo e você vai ter que cumprir aquilo. Os lanches são os mesmos, o valor dos lanches também permanecem os mesmos e por aí vai. A única novidade é um rosto diferente que eles vão observar. No restante é tudo igual. É um sistema que gera uma programação muito forte no cérebro. Não há um estímulo abstrato, nem um estímulo de desenvolvimento. Quando você trabalha no McDonald's, você não é pago para pensar. Você é pago para cumprir exatamente o que você foi ensinado fazer. Você segue comandos, os comandos que a empresa passou e os comandos que os clientes passam quando eles chegam e dão, eu quero o lanche 38, 35, o funcionário sabe exatamente o que tem que fazer. É um sistema operacional estritamente organizado, bem calculado e metodicamente gerenciado. Não há vida no McDonald's. Infelizmente, os funcionários dessas lojas se tornam robôs. Sem brincadeira, todas as pessoas que eu conheci que trabalhavam no McDonald's eram infelizes. Elas reclamavam, olha, eu perguntava, você acha que ganha bem? Eu até ganho assim, pessoas que tinham acabado de sair da escola. Mas é um trabalho assim sem graça. Eu via o semblante, aquele brilho nos olhos da pessoa não existia mais. Ela literalmente era consumida. E eu acredito que esse efeito seria evidente mesmo se o McDonald's pagasse muito mais do que já pagam. No McDonald's você não precisa ter experiência, currículo, prêmios, uma certificação. Você é uma mão de obra barata, uma mão de obra que pode ser substituída a qualquer momento. Se você pedir demissão do McDonald's hoje, ninguém vai sentir sua falta, a empresa não vai lamentar sua partida, porque simplesmente eles podem colocar outra pessoa no seu lugar que vai aprender a fazer exatamente tudo que você fazia antes. Então não há uma sincronia de estímulo.
há uma sincronia de obediência absoluta. E muitas vezes, na maior parte das situações, esses funcionários eram pessoas jovens, pessoas que estavam em seus primeiros empregos e simplesmente eles não querem estragar nada e pensam que estão fazendo o que deveriam fazer. Obediência à autoridade combinada com extrema credulidade. Casos como esse representam que pessoas que forjam representação de policiais precisam ser severamente punidas. Há muitas pessoas por aí que se submeterão à obediência incondicional se acreditarem que estão sendo ordenadas pela polícia. Muitas dessas pessoas sabem que o descumprimento pode levar você a levar um tiro, a ser baleado, e isso é sério. Descumprimento muitas vezes é considerada uma razão válida para a força letal. A gente pode olhar para quantas situações, quantos países, a gente mesmo vive isso, quantas coisas, constituições que são severamente, dia após dia, rompidas, descumpridas, ordens judiciais, e ninguém faz nada, porque todos têm medo daquela autoridade que supostamente detém o poder, mas se todos se virassem contra ela, essas pessoas que estariam com o problema, e não as vítimas, os cidadãos ou as pessoas na cadeia de comando. E o medo de ser vítima de uma força letal é muito real. As pessoas têm muito medo da polícia, da prisão e da justiça. Você pode ser contra ou a favor da polícia, mas todo mundo teme as autoridades. Não tem relação com a opinião, se você gosta ou não gosta. A questão aqui é o poder. Ser interpretado erroneamente como um vilão, um bandido, é um perigo eminente. Nessa hora os seus sentimentos não vão importar. Você não vai, ai gente, eu gosto de vocês, eu torço pelo trabalho, torço para que vocês façam tudo certinho por aí, eu gosto e tal, acho que a cidade é segura. Isso não vai importar, não vai aparecer na sua cabeça o quanto você acha o trabalho da polícia essencial. Quando você for mira, você vai se deparar com uma situação realmente grave. Quando uma pessoa inocente é arrastada para uma confusão legal ou policial, o medo toma conta, o desespero aparece. Ninguém espera receber uma ligação de um agente da lei e depois descobrir que ele não é policial, que aquilo ali era uma farsa, era um golpe. Sem contar uma outra situação aqui, a preocupação em manter o emprego. Pessoas que estão contando com aquele salário, precisam pagar suas dívidas, suas contas, suas vidas. E aí a gente tem a outra questão, as vítimas das vítimas. E eu acredito que essa jovem foi completamente uma vítima absurda nessa situação, a Louise. Dada a idade dela, ainda estava completando o ensino médio, e nas escolas as crianças, os jovens são ensinados a nunca questionar a autoridade de um adulto. Então você faz o que o professor lhe diz ou haverá consequências negativas. A gente pode ver isso na faculdade mesmo. Quantas coisas horríveis acontecem, absurdos em salas de aula, casos que eu ouço todos os dias e ninguém consegue reagir porque tem medo. Minha nota, eu vou ser perseguido por esse professor, vou ser perseguido por esse diretor. Quantas situações? Todo mundo olha e fala, como que uma pessoa conseguiu causar tanto sofrimento dentro de um grupo e ninguém fez nada? Porque todos temem o que a sua reação pode causar como efeito de consequência. Então, em seus primeiros empregos, as pessoas têm essa mesma mentalidade, a mesma mentalidade que elas tinham na escola, que elas tinham nas universidades. Não importa o quão envergonhada essa pessoa esteja, não importa o quão mal ela se sinta, o quão errada a situação aparenta ser, ela ainda pode literalmente sentir que não tem a opção de sair. Exatamente como um aluno não tem a opção de simplesmente se levantar e sair da escola. Eu lembro que uma vez eu estava fazendo um curso de inglês essas escolas que dão ensino de inglês, e essa escola especificamente não era o professor que dava aula, era o computador. Era um programa lá, o sistema da escola funcionava desse jeito, dinheiro perdido, gasto, e cada dia aquilo ali estava super maçante. Era aquela voz robótica, falava, o professor ficava ali jogando cartas no computador dele, e aquilo ali era muito chato, eu senti que não estava aprendendo nada, e teve um dia assim que eu falei, nossa, que cansativo isso. Todos os efeitos que eles prometeram, porque eu era muito pequeno na época, todo mundo se lembra aí, quem já passou pela escola, sabe, que sempre vai aparecer pessoas que estão vendendo cursos, olha, os primeiros 100 que se inscreverem agora vão ter um desconto de não sei quanto, vão ter esses benefícios, e falaram maravilhas dessa escola de inglês, e eu levei pro meu pai falou ótimo e tal, todo mundo queria que fizesse inglês, e eu entrei nessa escola e descobri essa roubada.
Bom, teve um dia que eu não estava aguentando mais, era um tédio puro, nada do que eles haviam prometido eles cumpriram, e tinha ainda esse professor robótico que falava as coisas, você não entendia as pronúncias, era horrível. E eu lembro que eu simplesmente olhei pro professor e pedi: eu posso ir embora? Eram 2 horas de aula aquele dia. E ele disse: não, você tem que esperar acabar, aí você pode ir embora. E eu tive que esperar terminar. Eu queria ir embora, mas eu não pude. Eu não tive coragem de pegar minha mochila, colocar nas costas e falar: quer saber? Tchau, tô indo embora. É meu pai que paga isso aqui, não quero saber. Não, eu tive que ficar ali. Então, esse mesmo sentimento, ele se manifesta. As pessoas são muito inocentes quando se trata de autoridade, ainda mais quando ouvimos tantas coisas horríveis que acontecem nos dias de hoje, ou que sempre aconteceram. Quantas pessoas foram baleadas sem querer, foi confundida com o vilão. Então imagina você que está na mira ali, pensando que eles estão achando que você é o vilão quando você sabe que não é. Em várias situações de trabalho, funcionários são explorados por anos e ninguém tem coragem de dizer: chega, isso aqui é errado. Turnos extras não pagos, abuso verbal, carga de trabalho excessiva e por aí vai. E eu não culpo a Louise por não conseguir sair, já que ela pensava estar presa. E de repente, se ela tenta sair, as coisas poderiam até ter ficado pior. Ela não tinha o senso comum de um adulto experiente, mas definitivamente o senso comum de uma criança que ainda estava no ensino médio. Qualquer culpa sobre a Louise seria inapropriada. E quanto aos adultos que são as vítimas de segunda escala, eu sei que muitas pessoas aproveitam a sensação de apenas se sentirem importantes. Eu acredito que algumas podem ter sentido isso. Nossa, eu ajudei numa operação policial, dá até para escrever um livro. Mas ainda assim, as vítimas do telefone, o gerente, foram enganadas. E o mais horrível desse caso é que uma pessoa perigosa como esse homem, David Stewart, saiu com um aceno na cabeça e literalmente as autoridades processaram as pessoas que ele enganou. O bandido se safa e as vítimas que vão pra cadeia. E é claro que esse caso também tem esse plano B sobre ser loucura, o que a lealdade cega pode levar alguém a fazer ou querer realizar, já que tem coisas que para quem está do lado de fora simplesmente é óbvio. A dona poderia falar para o oficial Scott: olha, como vocês ainda não chegaram aqui, mas estão comigo no telefone há 3h30. E eu acho que uma questão profunda aqui, que é extremamente pessoal, é uma questão de ética, princípios e moral. Eu não deixo de ficar pasmo com a quantidade de pessoas que ignoraram sua consciência. Então eu não acho que essas vítimas B, as vítimas do telefone, estavam certas. Eu acredito que elas estavam com medo até mesmo de alguma represária policial. Elas não deixam de ser vítimas por terem errado. E com base nessa situação extraordinária, eu não acredito que jogá-las na cadeia seja o melhor remédio. Mas existem situações na vida que, quando a lei for contra os seus princípios, a sua moral, como já acontece em muitos países, é melhor você morrer pelo que você acredita do que se submeter ao que você está sendo obrigado a fazer. E uma situação como essa é a questão do Holocausto, no qual podemos ver, tiveram vários alemães que fugiram, que perderam tudo, que entraram no meio da roubada porque se recusaram a fazer aquilo com os judeus, a compactuar. Infelizmente, essas pessoas eram minoria. A maioria, muita gente não queria fazer, fez mesmo não querendo, mas fez. Ou seja, é muito fácil um governo se levantar e aplicar uma série de ordens e essas pessoas, ou aliás, várias pessoas passarem a ser executadas com apoio do povo que, querendo ou não, acaba concordando por medo. A história poderia ter sido muito diferente se todos eles se unissem e falassem: não, peraí, isso aqui tá errado. Tá errado, chega, nós não vamos permitir isso, mas nós vamos colocar você na fogueira, que era o que deveriam ter feito, sem dó nem piedade com ele, mas não fizeram. Eles abraçaram a ideologia e aquilo não aconteceu da noite para o dia. Houve uma manipulação emocional muito grande, o psicológico foi afetado severamente daquelas pessoas, e aí a gente entra no nível de crenças. Pode ser que no começo o Adolf parecia ser um herói, mas quando os princípios dele começaram a estabelecer coisas que não tinham nada a ver com heroísmo, muita gente não quis abrir mão da sua esperança. E é esse o ponto. Você gosta, gente, eu gosto de um monte de pessoas. Eu gosto de um monte de pessoas, assim, por aí, gosto
assisto palestra, mas o dia que eu ver aquela pessoa falando algo que vai completamente contra as minhas crenças e que eu ver que ela está se posicionando com algo que eu abomino, que eu digo, peraí, isso aqui não é certo, eu não vou compactuar com o que você acha que todo mundo tem que fazer, eu viro as costas, eu não quero nem saber. A gente tem que aprender a abrir mão desses líderes, desses ídolos, seja qual for aí o seu ídolo, ou então a pessoa que te inspira confiança, para você não cair em um massacre, porque isso está prestes a acontecer em algum momento, não muitos anos, quem sabe, talvez em menos de 10 anos ou 20 anos, nós vamos ver algo, massacre muito grande acontecer em nome de algo, às vezes um governo único, global, seja o que for, pessoas vão ser massacradas em nome de uma autoridade. Infelizmente, a maioria vai estar com autoridade, porque vão ser enganadas. Mas esse caso é um exemplo literal de que a justiça pode ser cega e surda. O culpado não foi punido porque não houve flagrante e as vítimas foram condenadas porque fizeram algo errado e houve flagrante. Acontece que quem fez porque pensou estar sendo obrigado. E eu achei muito abuso do juiz dizer que faltou bom senso. Foi muita arrogância proferir uma sentença dessa sem, no mínimo, se colocar no lugar dessas pessoas. Obviamente, elas não tiveram bom senso, não raciocinaram como deveriam, porque estavam em uma situação de captura. Suas mentes foram completamente paralisadas por uma voz que dizia: faça isso, faça isso, faça isso. Se no dia a dia as pessoas erram tentando acertar, quem dirá um sujeito que é pego ao acaso e apenas está tentando obedecer a voz de autoridade? Essas pessoas não procuraram isso. Essa aqui é o diferencial dessas vítimas. A gente não está falando de alguém que simplesmente cai no golpe de um Tinder, que cai no golpe da pirâmide, dos esquemas financeiros. Aqui é diferente. Essas pessoas não procuraram por nada disso. Elas estavam no lugar errado na hora errada. Não, elas não estavam no lugar errado. Elas estavam trabalhando em seus respectivos turnos. Era aquele homem que não devia ter ligado para aquele local. A culpa foi dele, a responsabilidade é dele. E é impressionante como ele burlou o sistema e ainda fez as vítimas ficarem na pior. O mal tem habilidades que surpreendem qualquer pessoa. E quando você acha que não pode ficar pior, acredite, as coisas ficam. Mas podemos extrair uma lição importante desse caso. Limites precisam ser respeitados, mesmo diante de uma suposta autoridade. Se a sua consciência não erguer a bandeira vermelha, então lembre-se do que é certo e errado. Pois esses pontos representam os limites e um sinal de pare por aqui. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha, dê seu like, passa esse vídeo pra frente. Eu espero que você tenha gostado. Você pode me seguir lá pelo Instagram também, Gustavo N Psicanalista. Se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro Perfeito Estranho, já está disponível lá no meu site. Você pode falar comigo pelo Instagram. Esse livro conta a história de um rapaz chamado Jack Wilber que se vê preso em uma terrível maldição hereditária. E enquanto isso tudo está acontecendo, ele começa a desconfiar que tem um serial killer escondido em sua própria casa. Você vai gostar desse livro, é recheado de reviravoltas surpreendentes e inacreditáveis também. Lembre-se, Pássaro Negro já está disponível aqui no canal. Confira essa minissérie, você vai gostar. E a gente se vê no próximo caso. E não se esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. Até mais, pessoal!